Bom, e a gente conversa agora com o deputado federal pelo Amazonas, Marcelo Ramos, do PL. Muito boa noite, deputado. Bem-vindo ao Expresso CNN. Tenho aqui também o Caio Junqueira participando da entrevista. E o deputado está, nesse momento, no aeroporto, está prestes a embarcar para Manaus. Eu agradeço por nos atender. Bom, deputado, o Manaus enfrenta em menos de um ano o segundo colapso na saúde. A gente se lembra bem daquelas imagens do primeiro momento de desespero dentro do Amazonas, particularmente em Manaus. Já há 2 pedidos de intervenção federal no estado, um do líder do MDB no Senado, Eduardo Braga, outro do deputado federal, delegado Pablo Souza, do PSL do Amazonas. Então eu pergunto ao senhor como se chegou a essa situação e se o senhor concorda com esses pedidos de intervenção federal. Boa noite. Boa noite a você, boa noite ao Caio, boa noite a todos os telespectadores. É um momento muito dramático, muito triste da vida do povo do Amazonas. Na verdade, o sistema de saúde do Amazonas ele já é estressado, ele já tem a ocupação de 70% em momentos de temperatura normal. Você não tem média e alta complexidade no interior do estado e você tem uma cobertura muito baixa da atenção básica na capital, em Manaus. Então, toda a média e alta complexidade é deslocada para o sistema em Manaus e a ausência da rede de atenção básica faz com que muitos doentes crônicos agudizem e acabem ocupando leitos de média e alta complexidade. Então, já é um sistema no limite. A pandemia agravou isso e, nesse momento, você tem uma situação que, a despeito do aumento, isso precisa ser reconhecido, do número de leitos de UTI, do número de respiradores, a informação que eu tive é que ontem o número de internados era mais do que o dobro do que o dia de maior pico na primeira onda. Além disso, nós temos uma média de utilização de oxigênio de 15 mil metros cúbicos dia. No maior pico da onda passada, chegou a 30 mil e hoje está em 75 mil em Manaus e 15 mil no interior, sendo que a capacidade de produção de Manaus só é de 28 mil metros cúbicos. Então, a situação é gravíssima. O que nós precisamos de hoje é de oxigênio. Nós estamos fazendo todos os esforços para isso. Em relação à intervenção federal, eu quero responder com a declaração do médico. Um governo que propõe tratamento com cloroquina, ivermectina, que minimiza os efeitos da doença, um governo que nega os efeitos da doença, um governo que é contra o isolamento social, tem condições de assumir por intervenção federal a saúde no Amazonas, não me parece que é o melhor caminho. Acho que o melhor caminho é um caminho de um esforço sinérgico que está sendo feito entre o governo do estado, o governo federal e a sociedade para que a gente possa superar esse momento dramático por conta do oxigênio e, a partir daí, tentar reestruturar a nossa rede de atenção. Deputado, eu sei que a gente tem que olhar bastante para frente, mas eu queria olhar um pouco para trás. É um repique, né? Manaus explodiu no primeiro semestre, como o senhor mesmo disse, e agora acontece de novo. Dá para a gente dizer que é uma tragédia anunciada? Eu queria que o senhor fosse bem objetivo ao responder. A culpa é de quem? Quem deve ser responsabilizado? Brasília, Manaus, casos de corrupção que tiveram ali no estado, fatalismo. A quem a gente deve atribuir? Eu sei que a gente tem que olhar para frente, mas isso também é muito importante. Caio, eu acho que tem uma parcela de culpa de todos. Tem uma parcela de culpa do governo federal, tem uma parcela de culpa do governo do estado, tem uma parcela de culpa da sociedade que não respeitou o isolamento social, tem uma parcela de culpa dos setores produtivos que pressionaram pela abertura, mas eu, sinceramente, Caio, com todo respeito, eu não me disponho nesse momento a discutir culpa. Eu quero discutir soluções para os problemas que nós estamos vivendo hoje. Quando todos os amazonenses estiverem respirando, aí eu serei duro na discussão da culpa e na punição dos responsáveis. Mas agora, nós precisamos fazer os amazonenses respirar. Esse é o desafio do momento.
Deputado, houve hoje uma corrida até nas redes sociais para apagar, em alguns casos, o apoio ao levantamento, por parte do governo do estado das restrições que seriam feitas no fim do ano ao comércio, ao funcionamento de comércio e serviços não essenciais. Qual a sua opinião? O senhor acha que isso poderia ter sido melhor para que a gente não visse essa situação absurda que se vê hoje no Amazonas? Quando nós vivemos a primeira onda, muita gente se aproveitou para tentar fragilizar o governador. Eu não apoiei o governador, não tenho cargos no governo, mas eu dizia que naquele momento nós não poderíamos fragilizar demais o governador. Pedido de impeachment, problemas na Assembleia Legislativa, crise entre o governador e o vice, isso foi fragilizando o governador e tirou dele a força política para enfrentar quem tivesse que enfrentar e sustentar a necessidade de lockdown no período anterior às festas. E, obviamente, que diante disso, eu cheguei a participar de uma mesa de negociação, tentando encontrar uma saída conciliada que diminuísse a tensão na cidade, mas que garantisse a questão sanitária, que é a mais importante hoje, mas, infelizmente, parece que já era tarde demais. Deputado, além da fragilidade do sistema de saúde, por que em Manaus? Por que o estado do Amazonas? Em menos de um ano, 2 colapsos do sistema, né? Por que lá? Por que não em outro estado? Porque tem vários estados também que têm fragilidade no sistema público de saúde. Por que essa tragédia acontece no mesmo lugar em menos de um ano? Olha, eu acho que isso é algo que precisa ser investigado. Eu imagino que existam justificativas sanitárias. Há o argumento de que há uma nova cepa desenvolvida aí, muito mais contagiosa e muito mais agressiva. Talvez isso dê uma parte da explicação, mas boa parte da explicação é efetivamente a incapacidade que nós tivemos de, após a primeira onda, continuar respeitando o isolamento social. A cidade de Manaus e o estado do Amazonas, após a abertura, voltou à vida normal, como se não existisse mais a pandemia. E eu não tenho dúvida de que isso é uma das causas da gente estar vivendo esse momento tão grave hoje. Como eu disse, aumentou a rede, aumentou a quantidade de respiradores, aumentou a quantidade de UTIs, mas ontem nós tivemos em Manaus mais do que o dobro do número de internados no dia mais grave da primeira onda. E nós estamos utilizando mais do que o dobro do máximo de oxigênio utilizado na primeira onda. Então, é um cenário realmente lamentável e eu acho que vai ter que ser estudado, porque o Amazonas acho que tem efeitos sanitários, de desrespeito ao isolamento, de falta de uma estruturação melhor por parte do governo federal e do governo do estado, mas talvez tenha alguma explicação médica também, que eu não vou me aventurar por esse campo, porque é uma questão científica e não de palpite de um político. Deputado, então, para encerrar, aliás, até para o senhor opinar sobre o campo ao qual o senhor pertence, né, o senhor é deputado federal, o senhor é a favor de que o Congresso saia do recesso para discutir, por exemplo, atitudes com relação ao estado do Amazonas e a outros estados que podem estar aí no limiar de passar por essa situação também? Olha, eu vi isso e eu acho que a gente tem que voltar um pouco para trás. Nós falávamos da importância de instalar a comissão mista do orçamento, de aprovar o orçamento antes do final do ano, e as disputas políticas não permitiram isso. Instalar o Congresso agora, sem que nós tenhamos o orçamento aprovado, sem que seja possível tecnicamente nenhum remanejamento orçamentário, sem que seja possível nenhuma suplementação de orçamento, sem que seja possível nenhuma transferência extraordinária para o estado do Amazonas, não me parece que tenha alguma efetividade. Eu ainda não vi qual é a pauta dessa convocação, suposta convocação do Congresso, mas não me parece algo muito efetivo. Eu vou esperar a pauta, talvez a pauta me convença de que é justificável essa convocação. Se for convocar o Congresso só para ficar um lado defendendo o governo federal, o outro lado atacando o governo federal, um lado defendendo o governo do estado, outro lado atacando o governo do estado, e os pacientes em Manaus continuarem morrendo sufocados, eu acho que não tem nenhum sentido de ser.
Ok, eu agradeço então a entrevista, deputado federal Marcelo Ramos, do PL. Uma boa viagem em direção então ao Amazonas e esperamos todos que essa situação seja o mais brevemente possível resolvida. Uma boa noite.